Você não precisa aprender a cuidar do seu dinheiro. Você só precisa faturar mais todos os meses. Será mesmo? Vem descobrir isso com a gente no episódio de hoje. Inspira. Inspira e não pira. A história de pira do episódio de hoje, as histórias vão ser babado, né? Começando pela gente aqui no podcast. Aguardem até as histórias de pira que vocês vão saber a confusão que foi. É babado, viu? É gritaria e confusão, mas a gente vence, porque a gente não desiste. Sejam bem-vindas, minhas senhoras, minhas amouras, minhas amadas. Como é que vocês estão do lado daí? Eu espero que bem, porque do lado de cá a gente tá aí revigorando todo o processo, né? Kel, me conte o que é que eu faço todo início de episódio, parece uma mendiga. Eu e Kel, a gente fica mendigando as coisas de vocês. Aí eu sempre passo essa bola para Kel, por quê? Porque a vendedora aqui, a especialista em vendas, ela vai vender o podcast para vocês. Eu sei que você está amando, Amora, todos os episódios desse podcast. Então, curte, deixa teu like, deixa um comentário, deixa uma sugestão de tema que você quer que a gente traga aqui. Isso para a gente é muito importante. Além disso, compartilha com outras amigas empreendedoras, chama a galera, chama a família, bota todo mundo aí. Encontra a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube. Procure o que você nos acha. Vem com a gente apoiar esse projeto, porque nem sempre é fácil, viu? Exatamente. E no episódio de hoje, como vocês viram, a gente vai falar de finanças, mas não estaremos sozinhas nessa missão. Tem uma convidada super especial. Antes de qualquer coisa, ela é uma mulher resiliente, empreendedora desde a adolescência e quando viu a oportunidade de fazer dinheiro através de uma habilidade que aprendeu na infância com a sua mãe, o crochê. Começou sua jornada nas finanças pessoais quando já divorciada e criando a sua filha sozinha. Resolveu dar um basta na sua história da endividada com um apartamento financiado e frustrada profissionalmente. E começou a estudar, aplicar, compartilhar seus aprendizados sobre educação financeira através do seu perfil no Instagram. Durante a faculdade, ela realizou 2 edições do workshop de finanças pessoais para mulheres empreendedoras como seu projeto de conclusão de curso. E foi a virada de chave que ela precisava para a criação do seu negócio, focado em educação financeira para o público feminino. Já se apaixonou por neuromarketing, finanças comportamentais, psicologia do consumidor, economia comportamental e hoje seu mais novo amor é a neurociência, onde vem se aprofundando e sofrendo na elaboração do seu TCC. Elaine Almeida é pós-graduanda em Educação Financeira e Neurociências para Docentes, formada em Administração de Empresas, possui mais de 10 anos no administrativo e financeiro de empresas nos setores da indústria, comércio e serviço. Atualmente ajuda empreendedores e empresários a construírem negócios sustentáveis através do seu novo projeto, que é a FIS Assessoria e Gestão. Seja muito, muito bem-vinda, Elaine Almeida. Meu Deus, que poder, que pessoa maravilhosa. Já fiquei nervosa. É uma bagagem. Um coração palpitante porque esse episódio deu certo. Gente, obrigada. Amém. Então, gente, obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz com o convite de Kel. A gente já conversa assim muito de Kel, a gente tem que bater esse papo e a gente precisa gravar, né, esses papos, porque tudo vira podcast. O nosso podcast dura assim 3 horas, então. Mas estou muito feliz de estar aqui. Obrigada também, Rai, pela receptividade. Imagina! Bem, eu sei que tem muitas coisas para falar. Eu vou ficar um pouco mais quietinha, só assim, dando os meus pitacos aqui e ali, e deixar o campo aberto para essa especialista. Eu acho que Kel
fará o mesmo. E como sempre, no final, a gente tem a nossa rodada de perguntas, mas até lá, ó, tem muito chão para acontecer, minha gente. Então, vamos começar falando sobre educação financeira, né, Elaine? Isso é o nosso propósito nesse episódio, né? Falar sobre essa questão da educação financeira, além de também falar um pouco sobre a nossa relação com o dinheiro, que tem tudo a ver com isso, né? A Elaine vai saber falar muito melhor do que eu. Elaine, se você quiser, a gente já te apresentou, né? Contou um pouco aqui da tua bagagem, da tua história de vida, que é incrível. Mas se você quiser falar um pouco mais de você, fica à vontade, tá? Para começar. E para começar falando sobre essa questão da educação financeira, da ausência, na verdade, né, dessa educação financeira, tanto na nossa geração, hoje a gente já tem um pouco mais de acesso a informações, nem sempre tão bem estruturadas, né? Por isso que é importante ter auxílio de profissionais da área, mas nas gerações passadas, principalmente, essa conversa sobre finanças e dinheiro, pelo menos na minha visão, sempre foi muito difícil. E parece que quanto menos, né, menos recurso financeiro, mais difícil essa conversa e ter essa questão da educação financeira, especialmente para nós mulheres. Então, é isso que a gente está querendo começar a desenvolver hoje. O palco é seu. Deixa eu só abrir, desculpa mil vezes. Deixa eu abrir o primeiro parênteses desse episódio. Gente, como vocês sabem, a gente grava de casa, então vai ter barulho, vai ter avião passando, moto buzinando, cachorro latindo. Vocês sabem, carro, vocês sabem como é que funciona. Então, é a vida acontecendo, como a gente sempre diz, viu? Pronto, parênteses fechado, Pocket Line. Perfeito. Gente, então, assim, a gente já começa tendo uma certa crença de como é difícil para a mulher a educação financeira, né? E aí a gente já viu aí todo esse discurso, né? E a gente sabe que isso é uma verdadeira crença que é instalada na nossa cabeça. Então, vamos entender primeiro alguns conceitos, né? A educação financeira, aqui no Brasil, ela é muito recente. Então, só para vocês terem uma ideia, né, esse conceito realmente de educação financeira, ele só surgiu em 2010, a partir, né, isso estabelecido, na verdade, a partir de uma reunião que aconteceu com a OCDE, que a OCDE ela reúne alguns países desenvolvidos, né, e o Brasil, inclusive, ele é um país membro, ele não faz parte do grupo principal, mas ele é um país membro. E dentro de uma dessas reuniões da OCDE, isso em 2007, surgiu alguns princípios, né, que esses países estabeleceram alguns princípios para poder desenvolver economicamente todos esses países, né, inclusive os países subdesenvolvidos. E a partir de 2007 foi, então, criado alguns comitês. No Brasil, então, foi criado o comitê através da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, além de outros órgãos também do governo federal, e estabeleceram alguns princípios para se criar a Estratégia Nacional de Educação Financeira. E ela foi estabelecida em 2010. Então, veja como é recente o conceito de educação financeira. Né? Então, só baby, por aí, né? Um baby. É literalmente um pré-adolescente de 14 anos. Um pré-adolescente. Então, assim, ele ainda está em estado. Se a gente for partir desse conceito, a educação financeira ainda está com a instabilidade das suas emoções, né? Só para a gente ter ideia. Então, são altos e baixos. Então, assim, por que a gente também não acolhe, né, a nossa necessidade também de estar trilhando ainda esse momento, né, e abraçar a educação financeira como algo que a gente está aprendendo? Entende? Então, assim, percebe como a gente se cobra? Porque eu estou aprendendo. Imagina só, eu vou trazer agora uma questão pessoal. Minha filha, ela tem 23 anos, certo? E eu digo que eu ainda estou aprendendo a ser mãe. Porque agora eu estou aprendendo a ser mãe de uma adulta. E é totalmente diferente do meu conceito de mãe de adolescente e mãe de uma criança e mãe de um bebê. Então, entenda, eu acolhi, entende? Essa situação, esse meu contexto, eu digo, gente, eu estou aprendendo, porque quando a gente tem filho, não baixa um download na nossa cabeça e diz, é assim que a gente tem filho. Então, da mesma forma,
quando a gente parte para aprender sobre a educação financeira, então não baixa um download na nossa cabeça, por mais que a gente leia e estude e diz, não, agora eu sei a educação financeira. Pá, virou a chave. Não é assim, tá? Então, é uma luta diária. É a gente brigar contra a gente mesmo todos os dias, a gente dizer, não, eu não vou comprar essa blusinha porque eu quero viajar ali no final do ano. Percebe? Então, vamos primeiro acolher a nossa necessidade de estar em contínuo aprendizado. Certo? Cara, então, isso assim, para mim, Elaine, só rapidinho interrompendo, e assim, né, lembrando, a gente sempre fala isso aqui também, a questão da vida acontecendo e a questão de que aqui a gente vai se interromper, né, porque é um bate-papo mesmo entre empreendedoras, né, e assim, você falando, só essa tua fala inicial já me trouxe esse termo é muito usado, mas eu gosto dele, essa virada de chave, né? Gente, o meu país praticamente está aprendendo sobre educação financeira ainda. imagine Então, eu. é muito parecido, imagine eu, é muito parecido com a questão do empreendedorismo também, em si, né? Isso. Ninguém ensina pra gente, ninguém ensina sobre educação financeira. Então, às vezes a gente se cobra realmente, como a Elaine falou, né? De não, eu tenho que saber administrar muito bem as minhas finanças. Tá, mas você não aprendeu isso desde cedo. Você tem várias crenças aí. Você tem hábitos, né? Em relação ao seu dinheiro que você precisa desaprender para de fato aprender a lidar com isso tudo. Então, Perfeito. só da gente se conscientizar desse acolhimento, eu acho que já ajusta o terreno para a gente começar a plantar as sementinhas do aprender, né? Eu estava conversando com o Kel mais cedo e eu conversei com meu marido isso recentemente. A questão de que eu comecei a perceber, tu falou aí de comprar não posso comprar uma brusinha, a consciência de, eu não vou comprar uma brusinha agora para poder viajar no fim do ano. E aí eu estava dizendo isso para ele, que eu me peguei, eu tenho 27 anos e eu tô meio que na crise dos quase 30. O pessoal diz que tem. Eu tô dizendo que o pessoal diz que tem, mas eu tô meio numa coisa de entender melhor a vida. E eu tava dizendo a ele, eu comecei a pensar que eu quero comprar, adquirir coisas e serviços com mais significado. Do nada, eu comecei a perceber que o quanto meu dinheiro era valoroso e o quanto eu queria mais gastar com X do que com Y. Em vez de pedir uma comida, se eu guardasse aquele dinheiro para comprar um mouse ergonômico para minha mão, para o meu trabalho. Então, eu comecei a dar essa pesada, e é muito essa relação que você falou de acolher a coisa e começar a perceber que a gente precisa desconstruir os hábitos que foram acontecendo ao longo da vida. Então, e o que Kel falou, né, de educação de empreendedorismo, eu sempre digo isso aqui. Tem duas coisas que eu digo que a gente não tem educação direito no nosso país, que é financeira e de empreendedorismo. E é por isso que muitos negócios fecham. Né? Então, cara, eu tô com o coração quentinho com essa fala. Ai, que bom. E aí eu vou trazer justamente o conceito, né, do que é educação financeira, isso estabelecido pela Estratégia Nacional de Educação Financeira, né, firmada aqui em 2010. Então, ele diz o seguinte, até anotei aqui, é o processo pelo qual indivíduos aprendem a transformar hábitos, comportamentos, valores, a partir de um conhecimento ou informação e aplicam-se à vida, não só às finanças, entende? Então, assim, são boas práticas que melhoram a vida. Então, não quer dizer que, eu sei educação financeira porque eu sei ajustar aqui meu orçamento e eu sei fazer uma poupança e eu sei fazer investimento em ações X. Não é isso. É a gente estar praticando e aprendendo a partir de conhecimentos que a gente adquire ao longo da vida. Então, se eu conseguir melhorar a minha vida a partir desses conhecimentos, eu estou, sim, exercendo a educação financeira. Entende? Então, só esse conceito, ele já mata qualquer coisa relacionada a números. Né? Sensacional. E aí, com relação aos princípios da OCDE, então, a educação financeira, ele engloba aí, né? Tanto a parte de consumo, investimento, linha de crédito, poupança, então, assim, os direitos e deveres, né, como cidadania, a parte de planejamento também, então, planejamento a longo prazo, curto, médio e longo prazo, né, a parte de seguro, segurança, então, seguro de vida e etc. Então, assim, veja como ele é bem amplo. E aí, quem trabalha com a educação financeira
geralmente ele precisa escolher algum nicho para poder atuar. Então, é claro que você vai ter aí diversos especialistas falando, eu vendo seguro, então eu ajudo a educação financeira. Sim, eu ajudo aqui a fazer investimentos. Então, assim, tudo faz parte da educação financeira. Entende? E aí, o que eu peguei para o meu foco, para poder atender, foi principalmente a parte de orçamento, que era a minha dor, né? Inclusive, eu vou falar essa história para vocês logo mais. E aí, eu peguei essa parte de orçamento, né? E também o meu plano de carreira, porque na época eu estava frustrada profissionalmente, eu precisava dar uma guinada na coisa. Então, atuei fortemente para mim, a princípio. E aí eu vi algumas estratégias que foram dando certo e comecei a divulgar isso, comecei a fazer iniciativas através, então, desses conhecimentos adquiridos desde 2016. Então, assim, não é uma coisa que eu, deu um estalo, uma virada de chave, disse, não, agora eu sou especialista em educação financeira e eu nem digo que eu sou. São as pessoas que dizem, ela é educadora financeira, então, a partir do que eu compartilho, entende? Então, assim, é um aprendizado diário, tá? E é uma coisa ao longo da vida. A gente precisa, eu acho que talvez o outro ponto que a gente precisa é educação financeira, educação empreendedorismo e educação psicológica, né? Para poder, nesses momentos, saber se acolher, se cuidar, para a gente poder... E são conceitos, eu não tinha noção desse conceito, achei sensacional, desses pilares e etc. E você vê como isso efetivamente é muito aplicável à vida. É basicamente, a educação financeira eu consigo ver agora como está diretamente ligado à sua qualidade de vida como um todo, não só no dinheiro, mas a sua qualidade de vida em relação à saúde, enfim, N coisas. Então, é muito interessante, né, Kel? E quando a Elaine estava falando, eu fiquei pensando o seguinte, é uma coisa, de fato, personalizada também. É uma coisa para o indivíduo. Da mesma maneira que eu não tenho como pegar a rotina de Rayane e aplicar na minha vida para eu ter uma rotina mais saudável, porque a realidade de Rayane difere em muitos pontos da minha, o dia a dia, a percepção, enfim, N coisas, eu não tenho como pegar lógico, tem estratégias, tem técnicas, né? Tem aprendizados que Elaine com certeza aí domina e passa para os clientes dela, mas ela precisa entender, a gente precisa entender o nosso contexto para que, de fato, esses comportamentos, esses hábitos, esses valores, eles aplicados tragam essa melhoria de qualidade de vida no aspecto de educação financeira, né? Uma coisa muito que você tem que ver como tudo volta para o se conhecer também, para o olhar para você, para que aquilo ali funcione. E aí, nesse olhar para você, é que a gente, não sei se a Elaine vai entrar nisso agora, mas eu já vejo esse gancho na minha cabeça, nesse olhar para a gente, é que a gente começa a entender, antes de aplicar qualquer coisa, qual é a nossa relação com o dinheiro? Como é que a gente aprendeu sobre dinheiro? Quais são as crenças que a gente traz a respeito de dinheiro? Né, Elaine? Eu acho que tem esse passo aí antes. Como né? você foi ensinado ou não ensinado, né, a lidar com esse dinheiro. Isso, perfeito. E aí, quando eu venho falando justamente sobre isso, você falou, assim, algo que, para mim, é um ponto-chave, é contexto, sabe, Kel? Porque, imagine, o contexto de uma mulher empreendedora, e a gente sabe que a realidade da mulher empreendedora, isso tem pesquisa, inclusive, da Rede Mulher Empreendedora, dizendo que a mulher empreendedora no Brasil, ela tem aproximadamente 2 filhos, ela empreende por necessidade, ela empreende a partir de uma habilidade que ela aprendeu ou na vida corporativa ou também na sua infância ou adolescência, então é algo que ela já vem cultivando ao longo da vida, né, e ela assume a partir dali empreender. É uma mulher que geralmente ela é uma mãe solo, né? Cerca de 54% da população do Brasil é mulher, né? E nisso metade empreende. Então, assim, veja como é a realidade dessa mulher empreendedora, o quanto ela está sobrecarregada mentalmente, né? É um fato para a gente, assim, começar a refletir. Então, eu acho que ficou, né, essa história essa palavra de acolhimento. Gente, vamos entender o contexto.
Então, assim, todo mundo que chega para mim, eu preciso primeiro entender a história dessa pessoa. Porque não dá para aplicar uma técnica numa pessoa A que tem um contexto A igual uma pessoa B que saiu num contexto B. Não dá. Eu preciso entender a história dela, eu preciso saber de onde ela veio, o que ela aprendeu ao longo da vida. Até porque existe também um método de ensinar que, a partir dos conceitos que a pessoa já conhece, que é a andragogia, como a gente ensina, então, a adultos, a partir de conceitos que já têm familiaridade. Então, sabendo da história dessa pessoa, eu consigo ver as melhores estratégias para poder usar com ela, né? E outra, eu preciso também entender em que momento de vida essa pessoa está. Porque não é só técnica, entende? A gente precisa entender também qual é o contexto de vida que essa pessoa está, se ela consegue, a partir daquele momento, ela seguir um processo de autoconhecimento para poder aplicar as técnicas que são necessárias. Porque nem todo mundo está preparado para enfrentar a sua sombra, enfrentar as suas dores. E a gente falar de educação financeira, infelizmente, a gente toca sim, porque eu vou saber da história da pessoa. E muitas vezes eu me deparo com histórias de mulheres que elas sofrem algum tipo de violência doméstica ou violência na parte patrimonial, entende? Então, são essas coisas que a gente toca quando a gente vai falar sobre a educação financeira com mulheres. É a gente entender o contexto delas em casa, como é que está a relação com os filhos, e quais são os sonhos desses filhos, e os sonhos dela, porque a educação financeira, como a gente falou, é também a gente conseguir trabalhar a qualidade de vida. Então, quais são os sonhos dessa empreendedora? Entende? E aí, essa questão dessa relação, ela é muito profunda, quando a gente vai partir dessas histórias, a gente conhece muitas histórias familiares, e tem muita coisa que a gente aprende quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, que é nessa relação com o dinheiro. Veja só, existe uma teoria dos setênios, não sei se vocês conhecem, que diz que esse Rudolf Steiner, né, ele fala que a vida do ser humano ela é dividida a cada 7 anos, ele passa por uma crise, uma espécie de crise de identidade. E aí, nos primeiros 7 anos, a nossa relação é biológica, é com o nosso ser. A gente está se entendendo, então, da mesma forma, a gente está entendendo a nossa relação com o mundo. Então, se uma pessoa, ela aprende durante essa fase, aquela história, né, e a gente vai voltar nesse clichê, porque é o clichê, a história do clichê, né, que, dinheiro é sujo, e para que você quer dinheiro, e engraçado, que eu acabei de me lembrar uma história, engraçadíssima, do meu pai, toda vez, eu bolo de rir com as histórias do meu pai, porque ele tinha, assim, muitas frases engraçadas, e minha mãe perguntava, quando ele ia pedir dinheiro à minha mãe, porque meu pai era aquele que ele chegava, ele entregava o dinheiro todo à minha mãe, e depois ele dizia, mas me dá tanto aí para comprar tal coisa. Aí minha mãe perguntava, para que você quer dinheiro? E aí eu cresci escutando a resposta do meu pai, que era receber, gastar e passar troco. Então, olha o que eu aprendi, né? Sobre dinheiro. Percebe? Então, assim, são essas coisas que vão modulando a forma como a gente se relaciona com o dinheiro. Porque, por mais que eu não queira, mas são micromensagens que estão sendo instaladas no meu cérebro. E cada vez que eu escuto isso, está reforçando o mesmo caminho. Então, toda vez quando eu respondo a mesma coisa, toda vez quando eu lembro dessa mesma história, aquele caminho está sendo reforçado no meu cérebro. Então, toda vez quando meu pai dizia que era receber, gastar e passar troco, ele não pensava nem em outra oportunidade. Então, veja, quem é a pessoa que vai poupar dinheiro se na mentalidade dela tem receber, gastar e passar troco? Ela não vai. Quem é a pessoa que vai investir se na mentalidade dela está programado essa frase? Percebe? Então, não tem nenhum caminho alternativo. É só isso, entende? Então, é isso que vai programando a forma como a gente entende não só dinheiro, mas qualquer outra coisa no mundo. A forma como a gente se enxerga, então tem muito dessas histórias de infância. E aí, a criança, ela aprende por imitação. Então, o primeiro ponto, ela vê que o adulto faz uma coisa e ela vai e repete. Ela, às vezes, não sabe nem o que está fazendo, ela só repete aquela ação. Então, imagina, se eu estou aprendendo que o dinheiro é só para receber, gastar e passar troco, fazer a mesma coisa, porque eu vou estar imitando meus pais. E tá tudo bem,
porque foi o que ela aprendeu. Aí, quando a gente se depara com contextos diferentes, histórias de vida diferentes, conhecimento, então a gente começa a se questionar, mas será que isso faz sentido? Né? Será que isso faz sentido? E aí, como o ser humano também é um ser biopsicossocial, então são essas 3 esferas, né, que programam a nossa forma de existir, a nossa forma de ver o mundo. Então, a educação financeira, ela parte muito dessa questão de comportamento, e quando eu falo de comportamento, eu também estou falando de um ser biológico, onde meus hormônios afetam as minhas emoções, e aí já é o psico, né? E essas emoções afetam também as minhas ações. E essas ações, elas vão se transformar também em hábitos e vão se transformar aí também em comportamento. Então, já é o social. Então, veja, ele não é algo só de números. Ele não é algo só que eu falo na parte técnica. Eu preciso entender que esse ser humano, ele é todo um contexto, sabe? E a gente sabe que também que existem algumas fases, né, depois aí dessa evolução do desenvolvimento humano, né, desse Rudolf Steiner, e a segunda fase, então, é a percepção das emoções, e aí, quando eu vou falar sobre essa percepção das emoções, é que quando a pessoa, ela entende quais são as reações que ela tem quando ela está gastando, quais são as reações que ela tem, o que é que ela sente, né, quando ela está recebendo dinheiro, ou quando ela está recebendo algum tipo de recompensa. Então, as emoções é o que vai dar o alerta de como é que ela se sente com o dinheiro. E aí, geralmente, eu pergunto, tenho já um script, né, um formulário, que aí eu vou verificando as respostas, né, dos clientes, e aí eu vou entendendo, o que é que você sente quando você recebe dinheiro? Ou o que é que você sente quando algo dá muito bem? Ou quando você está endividada? Ou qual é a sensação que você tem? Assim, como é que você se percebe? E aí eu vou fazendo muitas perguntas assim para ir aprofundando esse tipo de coisa, né? Então, além da parte técnica, sim, eu foco também na parte emocional. Não que eu queira dar uma aqui de psicólogo ou algo desse tipo, mas eu preciso entender pelo menos o básico sobre isso. Para você justamente entender isso que você falou do contexto, né? Isso. Até para você saber o quanto a pessoa está disposta a engajar no que você vai ensinar para ela, conseguir executar, né? Exato. E quando eu vejo que tem uma necessidade também de uma atuação de uma parte de psicoterapia, eu já falo com alguns profissionais que são parceiros de essa pessoa, assim, ela está precisando desse tipo de acompanhamento. Então, fala com ela. E aí, se for o caso, a pessoa segue, né? E eu já cheguei... assim, se a gente for olhar, é toda uma abordagem holística, né? Toda uma abordagem mais integrada. Completa, assim, né? Integrada. E isso. outro ponto também, Elaine, que tu falando aí, eu fiquei pensando, a gente tem, eu digo a gente porque nós sentimos isso, em geral, em relação ao nosso dinheiro, às nossas finanças. Se você está devendo, né? Se você não sabe, gasta muito seu dinheiro de forma desordenada, você não quer que ninguém saiba disso. Você sente vergonha. Né? Exatamente. E aí a gente parte muito desse contexto de vergonha, né? E eu vou dizer assim, porque eu já senti isso. Então, quando eu estava lá naquela minha fase estava endividada com o financiamento do apartamento, aquela coisa toda, o meu apartamento ia para leilão. Então, assim, foi um momento bem complicado para mim naquela época. E eu sentia vergonha, assim, de dizer a alguém que eu estava passando por isso. Então, veja, a pessoa já está num contexto difícil, a pessoa já tem poucas alternativas, e das poucas alternativas que tem, a pessoa, inclusive, sente vergonha e culpa, porque gasta e porque está naquele contexto. Entende? Então, assim, não é tão simples como alguns dizem por aí, sabe? E eu acho que uma coisa, já indo assim, avançando um pouco nessa questão, é importante a gente pensar o quanto isso vai diretamente impactar os nossos negócios, porque se você não consegue, na sua vida pessoal, né, ter esse entendimento, ter esse conhecimento, fazer essa gestão e etc., nos negócios, isso vai ser uma reprise. Eu não lembro qual foi o episódio que a gente estava falando,
A gente falou alguma coisa relacionada a isso aqui no podcast já, não foi? Que a gente citou que, eu acho que foi sobre gestão da vida como um todo. A gente replica muitas coisas que a gente faz na nossa vida pessoal no nosso negócio, né? A falta de planejamento, de tudo, isso vai ser replicado no negócio. E é por isso que não é um processo. Eu digo isso para as minhas mentoradas. Eu tenho 2 mentorias, a Reorganizar e a Ressurgir. A Reorganizar é voltado para planejamento, desenvolvimento da vida da pessoa, a Ressurgir para o negócio da pessoa. E eu digo muito isso para alguma mentorada da Ressurgir, que é, para que você consiga ter um negócio próspero, você precisa ter uma vida organizada, você precisa entender as suas necessidades, você precisa... Então, cara, é isso, é um padrão que vai se repetir. Vai se repetir mais para frente. Hábitos e mentalidade, né? Exato. E aí, a gente falando sobre isso, eu lembro agora de uma pesquisa que eu vi sobre... Era uma pesquisa que a pesquisadora estava analisando alguns grupos de descendentes do Holocausto. E aí, veja que coisa fortíssima. Pelo o que se deu a pesquisa até então, porque ainda está em andamento, certo? Então, esse grupo que foi estudado conseguiu se verificar que os níveis de cortisol, né, nos descendentes até a 5ª geração, eles eram bem elevados. Então, para um nível normal, eles eram bem elevados. E aí, o que é que a gente entende sobre isso? O nível de cortisol, ele é interessante quando você vai agir, quando você precisa fugir de algo que te remete em segurança. Então, ele é extremamente importante, até para você levantar da cama. O cortisol é importante. Mas ele afeta extremamente o seu organismo, a ponto de te causar estresse e depressão crônica. Quando você é ativamente, né, frequentemente ativado com relação à sensação de insegurança, o seu nível de cortisol se eleva. E veja, os descendentes do Holocausto, até a 5ª geração, carregavam níveis elevados de cortisol. Então, são pessoas que, com excesso de cortisol no corpo, elas não conseguem pensar direito. Porque o excesso de cortisol, ele afeta justamente essa nossa área principal do neocórtex, na parte de racionalização, de planejamento, de pensar na carreira, de pensar nessa parte técnica e racional da vida, entende? Então, a nossa visão de longo prazo, no nosso meio social, então ele afeta tudo isso, é como se ele bloqueasse, entende? O nível elevado de cortisol, ele bloqueasse a nossa racionalização. E aí, se isso está bloqueado, quem trabalha? A nossa amígdala. E aí, a nossa amígdala, ela vai trabalhar fazendo o quê? Trabalhando a gente para poder reagir rápido, reagir por impulso, então, fazer as coisas na maior velocidade, então, a gente falar, às vezes, coisas que não deve. Então, assim, isso afeta a vida da empreendedora. Já imaginou a empreendedora no meio de uma reunião de negócios, se ela está extremamente estressada em casa ou está acontecendo alguma coisa na sua vida pessoal? Como é que ela vai negociar? Né? Então, isso ela vai levar também para o seu negócio, percebe? Então, primeiro ponto é a gente se entender, eu acho assim, que a gente se entender como pessoa, nosso contexto, entender também como é que está a nossa relação com a nossa família, se a gente está bem, se a nossa relação está tranquila, a partir daí a gente pensar nas nossas relações sociais, então como é que está o meu trabalho, como é que está a minha vizinhança, como é que eu estou bem, eu estou estabilizada, né? Eu estou sendo afetada ou não com a mídia, porque tem isso também. Desde da pandemia, eu acho que até antes da pandemia, um pouquinho antes, eu praticamente cortei assistir TV aberta, então jornal, então tudo isso me afeta. E aí, quando foi na pandemia, quando aconteceu a pandemia, eu percebi que eu passei uma semana assistindo jornal para poder entender ali o que estava acontecendo, e eu comecei a ter umas crises de ansiedade, aquilo começou a me afetar. E aí, eu concordei com o Sara que ele só, a partir de hoje, em uma semana só, de assistindo jornal, a partir de hoje a gente não assiste mais jornal aqui. E aí a gente foi fazer outras coisas. Então, aqui em casa, essa coisa de jornal, TV aberta, eu já estou cortando novo. Eu comentei isso com esses dias, a gente entrou para fazer uma reunião e quando a gente entrou, eu tava com o celular aberto, tava vendo o feed do Instagram e uma notícia de uma pessoa que tinha morrido. Aí eu disse, velho, eu vou parar de seguir esse perfil.
Aí que eu fiz, por quê? Eu disse, porque eu, na minha rede social hoje, no meu Instagram hoje, eu só sigo 2 perfis de notícias. É literalmente 2 perfis de 2 empresas que dão notícia para eu poder estar ali um pouco mais atualizada do mundo de forma mais imediata, digamos assim. Mas assim, toda vez que eu abro agora, esse perfil só dá notícia de morte, só dá notícia de morte, só dá notícia de morte. Isso. Aí eu simplesmente parei de seguir, porque não dá, cara, não dá. A gente quer estar ali um pouco mais atualizada. Deixa eu procurar outros meios de atualização. Amo, assim, numa newsletter chamada The News. Amo, porque me dá ali algumas explicações logo cedo. The Brief, que é outra newsletter também. Mas, assim, é a melhor forma de eu me informar para proteger o meu psicológico. Porque se você fica o dia inteiro, morreu fulano, morreu ciclano, morreu não sei o quê, morreu não sei o quê, a economia tá um caos. Aí pronto, a cabeça da empreendedora lascou, né? A economia tá um caos, o meu negócio vai fechar, eu vou surtar. Não, aí assim, eu fiz calma. Vamos controlar esse comunicação. É muito interessante esse ponto, porque isso aconteceu comigo de ontem para hoje. Hoje eu acordei, veja que negócio bizarro. Não, e assim, até agora a gente está falando de finanças, até agora a gente não falou de conta bancária. Para você ver, a Moura que nos escuta aqui, o quanto são vários outros aspectos que interferem na nossa relação com o dinheiro, e, consequentemente, com a nossa vida, com o nosso negócio, etc. Eu também sou dessa vertente, sabe? Principalmente desde a pandemia. E não é uma alienação. Você tem outras formas de se informar. A minha, através do meu marido. E o que é importante para você chega. O que é importante para você chega. Exatamente. Quando eu estou com alguma dúvida de alguma decisão econômica, de alguma coisa na política, ele gosta muito de ver esses assuntos e ele tem um distanciamento maior, ele consegue ter. Eu digo, amor, tá acontecendo isso. Tu viu? Me explica aí um pouco melhor, para eu não precisar ficar me alimentando daquilo. Traduz aí. Na internet. Traduz aí. Especialmente Filtra. Na internet. Entendeu? Tem uma questão que está rolando agora nessa última semana, que eu não vou mencionar aqui, mas vocês sabem qual é. Sim. Tem uma questão que está rolando aí, né, nessa última semana. E, olha, eu vou precisar ir para a terapia para entender por que isso mexe tanto comigo. Mas essa questão específica mexe muito comigo. Né? E eu fiquei assim, sabe? Pensando, eu digo, mas como é possível um negócio desse? Aí você fica alimentando aquilo dentro de você. Aí hoje, eu já acordei olhando pro meu marido, do nada, e eu, amor, não é possível, amor. Amor, me explica, como é que pode isso, isso e isso? Como é que pode tal coisa? Aí amor. Aí ele, amor, as pessoas são assim, elas são diferentes, cada uma tem sua ideologia, sua forma de pensar, e, infelizmente, a gente só pode interferir nisso até certo ponto. E eu acho que essa é a questão. Até que ponto receber certos conteúdos vão te fazer bem? Até que ponto você pode provocar uma mudança? Em que grau? Em que estágio? Muitas vezes é perto de você. Não é você indo para a internet e dar sua opinião. É você agindo perto de você. Enfim, só um grande parêntese para realmente corroborar com o que a Elaine está falando. Da gente ter cuidado com todo esse conteúdo, essas influências que a gente tem, né? Isso, perfeito. E falando sobre influência, qual a influência maior, né, da gente quando adulto? É justamente o que a gente aprendeu quando era criança. E aí, voltando para essa visão, para a mulher que está empreendendo, o que foi que ela escutou quando ela era criança? Sobre essa história de dinheiro e sobre essa história, principalmente, de criar negócio. Porque, para a mulher, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas no meu contexto era assim... outro lado, criança. Eu já vou dizer, né? Cala a boca, menino. Tu não sabe o que é que diz, não. Quando alguém está dando, né? Está dizendo alguma coisa no meio de adultos. Menina, senta com a ontem mesmo, Elaine, eu estava dizendo a Kel que eu cresci com a coisa do Raia não sabe vender. Raia não sabe vender. Juro. Porque, não, leve esse brigadeiro aqui para vender na escola para ganhar dinheiro para comprar, sei lá, alguma coisa que eu quisesse. A revista Capricho. Na minha época era a revista Capricho. Não levo. A Rainha é muito vergonhenta, não sabe vender.
Olha o que aprende, entendeu? né? E aí eu dizendo aqui ontem que esse é um processo que eu tô, assim, que ela tá me ajudando muito, mas que eu tô nessa coisa do, cara, e eu repeti isso, eu trabalhei em uma loja de shopping e eu bati a meta porque era loja de shopping cara. Aí eu bati a meta. Mas assim, eu sempre dizia, eu não sou uma boa vendedora. Eu não sou uma boa vendedora. Eu não sei vender. É E por aí, isso que eu Dona levanto a Kerlane, bandeira das vendas para as mulheres. Fico arrepiada, porque não é só Rayane, somos todas nós. E em maior ou menor grau crescemos acreditando em discursos desse tipo. E nem sempre, exatamente. Aí agora que eu tô geralmente, isso nessa não coisa do representa. eu sei vender. Mas aí se eu for entender assim, a partir do momento que eu me entendo que, sim, eu não sei o suficiente, eu não sei igual a fulano, mas eu sei vender em algum grau, algum tipo de situação ali que eu consiga vender, nem que seja vender uma ideia. Se eu influencio alguém para fazer alguma coisa, eu estou vendendo aquilo ali para aquela pessoa. Então, foi a partir daí que eu também fui desconstruindo um pouquinho dessa história de não saber vender. Até porque eu tinha um ranço com relação à venda por conta de história familiar. Que tinha uma pessoa na minha família tal, que era um vendedor, daqueles vendedores meio enrolão, sabe? E aí eu fiquei conhecendo as histórias, porque eu andava muito com ele, meus irmãos, tal, e a gente foi conhecendo muito essas histórias, a gente participava das coisas, né? E quando chegava em casa, a gente começava a comentar, e aí eu via, depois que eu fui crescendo, eu via que tinha muita coisa ali que ele fazia que não era adequado, né? Que assim, na minha percepção hoje, na época a gente ia, né? A gente se acabava de ir. Mas na minha percepção hoje, então assim, era totalmente inadequado. E aí eu fui pegando esse ranço com relação à venda. Mas enfim, são coisas que a gente vai aprendendo, que vai justamente programando nossa forma de pensar. Aí a mulher, o que é que acontece? Isso não sou eu nem quem digo, são pesquisas, mais uma vez. A mulher, fortemente, ela não se vê nesse lugar de criar negócio, de saber vender, de saber mexer com dinheiro. Então, isso são as crenças sabotadoras que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E aí, eu me peguei nessa história de finanças, por quê? Porque quando eu comecei a compartilhar, né, meu conteúdo no Instagram e tal, comecei a compartilhar ali coisas que eu já estava aprendendo no meu processo, chegaram para mim para dizer: quem é você para falar sobre finanças? Porque o meu contexto naquela época era justamente esse de estar endividada, de não estar numa carreira que eu queria, não estar com a renda que eu queria. Então, assim, eu fui desafiada naquele momento, porque na minha maturidade, inclusive, né? Mas foi bom. Na minha maturidade, eu fui desafiada a dizer: eu mostro a você quem sou eu para falar sobre finanças. E aí, eu aprendi essa resposta. Eu sou online, meu amor. Não, eu aprendi essa resposta e disse: quem sou eu na fila do pão para falar sobre finanças? E aí eu aprendi a resposta: eu sou aquela que veio pegar o seu sonho. Entende? Então, assim, a partir dali, eu assumi isso, eu disse: não, você quer me desafiar? Tá bom. Eu vou aceitar esse desafio. E aí eu fui me colocando, tem isso também, me colocando em situações que eu precisava contradizer esse tipo de coisa que eu fui aprendendo. Então, tem muito da gente entender, né? Então, assim, eu entendo quem sou eu, a minha história, o que é que eu quero para mim, e eu me colocar em situações que me desafia a superar aquele obstáculo, porque são obstáculos que a gente vai superando a cada dia. Eu vou dizer que eu tenho 100% de conhecimento em educação financeira? Não tenho. Eu estou no meu aprendizado. Até porque a gente nunca tem 100% de conhecimento sobre nada, né? Sobre nada, exatamente, entende? Então, assim, eu parti dessa história porque foi algo que eu não peguei aquela situação para mim e me vitimizei. Mas nem todo mundo está pronto, como diz o Alexandre, né? Nem todo mundo está pronto para essa conversa, porque são contextos diferentes, né? E naquele momento eu estava no sentido do faca na cadeira, né? Eu estava apropriada da minha guerreira. Olha ela aqui, né? Olha ela aqui. Eu estava apropriada da minha guerreira, né? Coloquei a armadura e disse: não, bom, eu vou para a guerra. Tenho que fazer. Eu me via endividada, sozinha, com uma filha para criar, sem rede de apoio, né? Com um trabalho que me frustrava todos os dias, e disse: eu vou fazer o quê? Não, eu preciso ir para a guerra.
Eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa minha realidade. Entende? Então, eu não peguei isso e eu trouxe para mim. Não, eu disse, não, eu vou justamente contradizer essa história que estão contando sobre mim, porque quem vai escrever minha história sou eu, né? E aí, Elaine, eu te venho com uma pergunta que é, da tua experiência, o que é que você aprendeu que precisa ser o básico priorizado? O que é que essa mulher, essa empreendedora... E honestamente, apesar da gente ter esse público mais voltado para o empreendedor, eu sinto que esse episódio é para todo mundo, não é só para empreendedora. Mas o que é que a gente precisa... tem algo que seja importante priorizar, tanto na nossa vida, óbvio, que eu sei que tem aquela questão ali da sustentabilidade, o básico, né? Comida, saúde, etc. E também nos nossos negócios, por onde começar a priorizar? Olha, eu falar para ti, e o que eu falo assim é o clichê do clichê, porque eu até falo muito com Kel sobre isso, né? Gente, faz o básico. Não tenta fazer logo a princípio fazer a coisa o frufru, não, entende? A firula, a cereja do bolo. Não, gente, vai para a massa do bolo primeiro. Então, prepara a massa do bolo direitinho, para depois pensar na cobertura. E tu colocar os enfeites que tu quer, entende? Então, assim, o que é o básico para a empreendedora? Então, separar suas finanças, né, pessoais da finança do negócio. E aí, geralmente, a empreendedora, quando ela começa, ela não tem ainda uma conta pessoa jurídica. Ninguém, quando começa, tem uma conta pessoa jurídica, né? Só para a gente desmistificar aqui a história, né? Para a gente não pensar que está todo mundo começando, né? Com a barra elevadíssima. Não, gente, ninguém começa com uma conta pessoa jurídica. Mas aí você pode pegar sua conta lá, pessoa física, e dizer, não, essa conta aqui ela vai ser só para o meu negócio. Então, essa é uma questão. Muitas vezes, como a empreendedora, ela empreende muito por necessidade, então, muitas vezes, ela mistura o dinheiro que ela recebe de alguma venda, então, ela já vai, vai faltar o pão para o café, né? Então, assim, vou comprar o pão que eu não vou deixar minha criança com fome. Claro, nem eu deixaria. Muitas vezes eu já fiz isso, e assumo publicamente, porque é a partir desses aprendizados que a outra pessoa do outro lado, ela diz, então, eu também me reconheço nesse lugar. Eu tinha uma história de pensar que pessoas que estavam do outro lado, que já tinham superado, era como se fosse aquela pessoa intocável, ou aquela pessoa que ela era melhor porque ela tinha feito, tinha conseguido. Não, ela é gente como a gente, ela respira, ela sente fome, ela chora, ela faz o que a gente faz. Ela continua errando, só que ela se desespera. Nível, né? Mas ela consegue racionalizar. Outros problemas. Mas aí o que acontece? É que ela consegue depois racionalizar e ela não assume ali naquela situação aquele sentimento de culpa. Não deu para fazer agora por causa do contexto tal. Mas na próxima eu acerto. Né? Então, separar esse dinheiro, né? E a gente conseguir ali utilizar realmente o dinheiro do negócio para algo que a gente consiga investir no negócio. Então, assim, pelo menos particularmente do negócio do que eu tenho feito, eu comprei um computador novo, eu comprei esse microfone faz um tempo, então, assim, eu compro plataformas digitais, então eu compro livros, como vocês veem aqui, eu gosto bastante, né? Então, assim, eu estou numa fase que eu estou investindo, mas investindo do jeito que eu acho que vai me dar mais retorno no momento. Então, recentemente, até disse a Raquel, eu fiz uma sessão de fotos. E, gente, uma sessão de fotos me dá um retorno futuramente, ou até para agora, vai ser um impacto muito mais diferente. Porque aí, outro dia, me pediram uma foto para um evento, não tinha uma foto para um evento. Entende? Então, assim, até isso colabora para que o nosso negócio prospere. Então, assim, vamos entender o que é investimento, o que é aqui de consumo, e vamos tentar separar direitinho, tá? O básico bem feito funciona, isso, né? Muito. Minha frase que eu repito sempre. O básico bem feito. Esse dia eu já mandou mensagem para mim, e aí ela dizendo, eu lembrei de tu essa semana, que me sugeriram fazer não sei o quê, e ela disse, não, porque não é o básico, e por enquanto eu ainda tô no básico. Eu disse, meu Deus, que orgulho.
Olha a consciência já. Eu já peguei aqui, né? A gente fez essa pergunta de por onde começar, o que priorizar. E eu achei que essa aula que a Elaine trouxe aqui para a gente trouxe esses pontos muito importantes, né? Aula! Olhar para mim, aula, com um A maiúsculo, viu, querida? Ela é dessas. Ela traz pesquisas, ela traz dados, ela está toda embasada. E ela traz experiência. Ela bate na mesa mostrando. Essa questão, né, do olhar para dentro, né, do olhar para a gente, entender quem eu sou, quem é que eu sou, né, qual é a minha relação com o dinheiro, o que é que eu aprendi, como é a minha família, como é que está essa minha relação com o meu entorno, né, como é que está a minha relação com o meu trabalho. E aí ir para essas questões básicas do, tá, eu não consigo criar um CNPJ agora, estou no comecinho, mas eu consigo separar? Eu consigo separar para eu ver o que é que está entrando aqui no negócio, para eu reinvestir em comprar um equipamento melhor, em pagar um software para usar no meu trabalho, em comprar um curso, um livro que vai me capacitar, né? Fazer essa separação. Né? Eu acho que esses ensinamentos aqui já são uma boa base para a gente começar. Desculpa. E às vezes. Desculpa, Kel, só que eu percebi isso agora e eu nunca falei isso. Eu comecei a empreender em janeiro de 2020. Eu abri meu primeiro CNPJ em setembro. Olha, tá ninguém vendo? começa com a conta. Ninguém começa. Com conta PJ. E a gente tem que acolher isso, porque realmente acontece de você, inclusive, ficar se comparando. Mas porque fulano já parece que já começou lá e ninguém começa lá em cima. Claro que as pessoas começam de lugares diferentes. Tem gente que tem um pouco mais de recurso, e aí é justamente por isso que você não pode se comparar. Oportunidade, é justamente por isso que você não pode se comparar com quem já está lá na frente. Você não sabe de onde a pessoa começou, não foi do mesmo lugar que você. Então, a gente volta, né, Elaine, para aquilo que a gente falou no começo, esse acolhimento quando você vai tratar das suas finanças, do seu dinheiro. Porque eu, particularmente, acredito que não só nesse assunto, mas em vários outros da vida, o primeiro passo para a gente evoluir é a gente entender e aceitar a realidade. Então, quando eu consigo olhar para a minha realidade, entender, essa sou eu hoje, isso é o que eu tenho hoje. Como é que eu posso fazer avançar a partir disso aqui? Porque senão a gente fica muito no lugar de esperar o perfeito. Agora eu não vou olhar lá para o meu Deus, cheio de dívida, eu vou olhar para o meu dinheiro, cheio de problema, eu vou olhar para minhas contas, eu não tenho dinheiro para investir no meu negócio, eu vou pensar em crescimento, e não é assim. E isso é o efeito avestruz. Isso aí já é um viés, né? Um viés nosso inconsciente, um viés cognitivo, inclusive, que é o fato de eu estou endividada, eu não vou olhar para aquilo. Porque se eu olhar para a minha conta, eu vou ver que está ali o negativo, eu vou ver que está ali muito baixo. Então, veja, isso é um viés que a gente tem, né? E aí, eu já falando sobre essa parte de finanças comportamentais, que é outra paixão, né, que eu tenho. E a gente precisa entender justamente quais são esses vieses que a gente trouxe, né, programado, desde nossa infância e nossa adolescência. Uma coisa que, trazendo um exemplo prático, né, tu falou de perfeito aí, que é o de viés e etc., tem uma pessoa que hoje é muito grande, Cristina Junqueira, sócia do Nubank, sócia fundadora, etc., e uma coisa que ela constantemente fala nos stories dela, quando alguém chega perguntando alguma coisa nesse sentido é: gente, feito é melhor do que perfeito, contanto que seja bem feito. E bem feito não é estar perfeito, sabe? Então, vamos... Eu acho que às vezes é interessante a gente olhar para também olhar para quem está em cima da gente, não para se comparar, mas para ver o pensamento deles, a mentalidade deles. Veja, não é uma coisa extraordinária o que ela está falando, mas é uma mentalidade que fez ela chegar muito longe, não é, mamãe? Desculpa. E às vezes a gente peca justamente. Eita, mamãe, aí vem ela, enorme. Meu bebê. Quando olha assim, meu bebê. O bebê, Às vezes a gente peca justamente porque. Ela tem mesmo, ela realmente é um bebê, só no nome, né? Porque no tamanho a Amadinha já tá gigante, já tá uma adolescente.
Às vezes a gente peca justamente nesse ponto de, porque o que eu estou falando aqui parece simples, porque o que a Elaine trouxe, não, separe a conta, o seu dinheiro pessoal do seu dinheiro da empresa. Mas é isso? É isso. Comece pelo básico, comece pelo simples. Se você negligencia isso, você não consegue melhorar. Isso. E eu vou trazer outro ponto que é básico, mas ele é bem negligenciado, que é justamente para empreendedora ou para qualquer outra pessoa que também não seja. Mas é anotar ali as suas contas, o que é que entra e o que é que sai, que aí são receitas e despesas. Então, dificilmente você vai ver... Registro, exato. Você vai ver uma empreendedora que ela está começando e ela faz esse tipo de coisa. E aí, o que é que acontece quando ela não faz? Ela não consegue histórico financeiro. E quando ela não consegue histórico financeiro, como é que ela vai comprovar para um banco ou qualquer outra instituição que ela é uma boa pagadora? Como é que ela vai conseguir recurso? Como é que ela vai financiar alguma coisa? Se o banco olha ali e vê, não, essa pessoa não existe financeiramente no sistema de nenhum banco. Como é que ela vai comprovar que ela é uma boa pagadora, por mais dinheiro que ela tenha? Mas a gente lembrando, né, aqueles empreendedores antigos, que era tudo um dinheiro vivo, né? Então, até, eu tinha um tio que ele era comerciante, e aí ele só comercializava as coisas, era tudo com dinheiro vivo, que era comerciante da feira. Então, quem ia ter máquina registradora de qualquer coisa naquela época? A pessoa precisa fazer o básico. E muitos empreendedores, inclusive nessas iniciativas que eu fui fazendo até o momento, né, ao longo dessa minha jornada, muitos empreendedores, elas não têm nem isso. Então, elas não sabem como é que funciona o seu livro caixa. Porque o livro caixa é aquilo que a gente registra todos os dias. Se você for ver um mercadinho de bairro, ele tem um livro caixa. Se a mulher lá que está no caixa, ela recebe em cartão de crédito, ela anota quanto ela recebeu ali em cartão de crédito. Vai em qualquer mercadinho de bairro que você vai ver isso. Se ela recebeu como dinheiro, ela vai anotar que recebeu como dinheiro. Isso vai ser contabilizado. E aí, como é que fica a situação para uma empreendedora dessa? Ela conseguir recurso financeiro futuramente para investir no seu negócio? É difícil. Entende? Pois então, é o básico necessário. E essa era até uma pergunta que a gente ia fazer para você trazer aqui. Primeiro, ferramentas, além do caderninho, né, ali do livro caixa, para o livro, porque a gente tem digital também, mas o livro, né, o papel mesmo. Além disso, quais ferramentas essa empreendedora ela pode começar a utilizar? Se você conhece ou lembra de alguma ferramenta gratuita que ela pode começar hoje, mesmo que seja pequenininho, para ela fazer os registros dela, para ela ter um mínimo acompanhamento, e aí, para a gente já caminhar para essa conclusão, eu queria que tu falasse também um pouco sobre como é o teu trabalho hoje, Elaine. O que é que tu faz, né? O que é que tu oferece hoje de acompanhamento, de consultoria? Quem é a empreendedora ou empresária que você atende? Então, fala aí um pouco dessas ferramentas e aproveita e já se coloque aí como essa profissional que está pronta para dar essa orientação que a gente precisa. Olha, então, quando a gente vai falar em ferramenta, é mais aquela coisa, né? Ferramenta é como se... Imagina que eu for fazer um bolo, né? Vou fazer um bolo e a ferramenta, ela é a cobertura do bolo. Então, o básico, ele precisa ser feito de qualquer forma. E aí, quando eu entendo, vou atender alguém, tá? Então, quando eu entendo qual é o contexto daquela pessoa, tem gente que ela é mais analógica, do papel, ela anota, mas ela anota num papelzinho, ela anota num post-it, ok. Então, eu pego essa habilidade que ela já tem, eu disse, tá bom, então faça seu orçamento desse jeito e vamos testar. Entende? Então, assim, quando ela já adquire aquele hábito, diz, ok, então este hábito já está, ela já assimilou essa forma de fazer que ela já conhece. Então, veja, andragogia. Vou pegar de novo, né, aquele conceito, vou trazer algo que ela já conhece. Por quê? O cérebro, ele vai se sentir mais confortável em ambiente ou qualquer outra coisa que ele já conhece. Não é a questão que é bom ou que é ruim, que é melhor ou que é pior. É o que ele já conhece. Tá? É o contexto que ele já entende. Então, aquilo ali é seguro para o cérebro. Então, eu faço ela testar. Ok, você gosta do papel? Tudo bem. Anota no papel, para fazer seu orçamento no papel.
É pessoal? Ok, coloca aqui quanto que você tem de aluguel, quanto tem disso, tem daquilo. Então, a partir dali, do orçamento dela, a gente vai definir o prolabore. Ó, se o prolabore mais adequado seria isso aqui para você. Então, é outra ferramenta que a gente pode utilizar, inclusive, para definir essa história do prolabore, que todo mundo diz que é X, que é Y, ninguém entra num consenso, porque também não tem. Então, o que é prolabore para mim, o valor que é prolabore para mim é diferente para Kel, para RAI, porque vai depender do meu contexto. Tá? Meu custo de vida hoje é quanto? Para ter mas entenda, meu custo de vida não é só do básico. Eu não preciso só fazer supermercado, pagar aluguel, não. Eu quero viajar de vez em quando, eu quero comprar uma brusinha de vez em quando. Então, isso precisa entrar no meu orçamento para compor ali quanto seria um prolabore adequado para meu custo de vida. E muitas vezes, né, Elaine, o descontrole acaba vindo porque você não introduz essas coisas. Exato. Aí eu faço a conta só do básico, mas qual é o brasileiro que vive só com a sua vida financeira na linha reta? Não vive, porque a gente tem várias variáveis vindo de todo canto. Então, essa variável extra, eu preciso colocar no orçamento, mesmo que ele não aconteça. Né? E alguém pode adoecer, por exemplo, meu irmão teve internado mês passado, eu passei um mês fora, trabalhando lá eu dizia que era o hospital office, não era nem o home office, era o hospital office, né? Mas a coisa precisava acontecer, e eu tive custos extras, e etc. Né? Mas aí tinha aquela sobrinha que deu, esse custo extra ele conseguiu se adequar aqui, e eu fui fazendo aquele equilíbrio no decorrer do tempo, entende? Então, assim, é algo que eu preciso, pode não acontecer? Pode, mas variavelmente pode acontecer sim, então bota no seu orçamento. Você quer viajar? Bota no seu orçamento. Você quer dar um presente a alguém? Bota no seu orçamento. Isso aí vai dizer, o prolabore é adequado para mim, é isso aqui, então eu preciso trabalhar para fazer isso aqui, pelo menos para me sentir satisfeita dentro do meu negócio, porque senão, isso aí, se você não conseguir suprir nem aquilo, o que te frustra? Chega um tempo, é por isso que a empreendedora está exausta, está cansada, porque chega naquilo ali não consegue suprir o que eu tenho de qualidade de vida para mim. Entende? Então, assim, vamos fazer a história do básico, vamos fazer o básico, ok. Definir meu prolabore, vamos colocar agora as minhas despesas no meu orçamento. Mas eu preciso pagar o quê? Eu pago uma ferramenta digital, eu preciso comprar aqui depois um monitor, eu preciso investir em XYZ no meu negócio. Então, vamos colocar isso no papel. Você gosta de papel? Vamos fazer isso no papel. Ok. Feito isso, assimilou isso, ok. Então, vamos analisar agora os números. É complicado analisar números só naquela visão do papel. Aí eu vou e trago já outra ferramentazinha para ela testar. Olha, agora vamos testar isso aqui no Excel. E aí eu vou trazendo para ela ir experimentando. Coloco tudo no Excel, deu certo, ok. Então, vamos trazer agora uma ferramenta, uma plataforma paga. Por exemplo, uma versão gratuita para você testar. Agora, coloque suas continhas aqui que você fez do Excel, vamos colocar aqui nessa plataforma paga para você ir, pelo menos, sincronizando aqui as suas contas do cartão de crédito, entende? Então, assim, eu não vou, logo de cara, eu jogar uma ferramenta para ela que canta, dança e sapateia. Não pode ser assim, porque eu tenho que ir aos pouquinhos entender o que é que ela tem mais habilidade ali naquele momento. Porque se eu colocar uma ferramenta que ela não tem habilidade, ela vai criar aversão com relação àquilo. Ela vai dizer, eu não sou boa com planilhas, eu não sou boa com aplicativos, entende? Então, assim, eu preciso ir colocando para ela testar. Aí eu vou e pergunto, mas aí você acha que tem mais facilidade de acompanhar como? E aí eu deixo ela decidir, porque não cabe ao educador financeiro dizer, você vai usar a plataforma X, porque eu estou dizendo para você usar X. Gente, não é assim, é o contexto dela. Olha, dentro do meu contexto, eu consigo acompanhar no Excel. Semanalmente eu lanço ali minhas despesas. Eu faço acompanhamento no Excel hoje a cada 6 meses. Eu vou estar fazendo diagnóstico todo mês? Não, eu já fiz isso quando eu estava começando lá em 2016. Eu passei 3 anos acompanhando o meu financeiro para entender como é que funcionavam minhas finanças. E foi a partir daí que eu consegui entender, minhas despesas com a minha vida pessoal, na parte de moradia e transporte, estão muito elevadas. O que foi que eu fiz? Eu me mudei. Eu aluguei meu apartamento, que era distante do centro,
né, vim morar mais perto do centro, estou economizando agora em transporte e moradia. Percebe? Então, são essas tomadas de decisões que são importantes tanto para a nossa vida pessoal como para a nossa vida de negócio. E é para isso que os registros servem, para a gente analisar. Eu não vou só anotar por anotar, eu preciso analisar aqueles números e dizer, opa, então eu vou tomar decisões a partir desses números. Naquela época eu entendi, a parte de moradia e transporte está elevada, o que é que eu posso fazer a partir desse meu contexto? E aí eu pensei, vou alugar meu apartamento, está alugado hoje, mobiliado, me dá uma renda todo mês, percebe? E eu estou morando em um local que é um custo de muito menos, muito menor, né? Onde eu estou mais próxima do centro, né? O custo, ele é praticamente 10% da minha renda hoje na parte de aluguel, e não vou nem dizer isso, ele corta, porque aí depois o proprietário ele vai querer aumentar. É o que é, tá ótimo, senhora. Então vamos aqui, mas isso aqui. Vamos lá. Deixa abaixo. Mas é para isso, entende? É para isso que o conhecimento de educação financeira serve. Tá? É para a gente conseguir tomar decisões a partir dos conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E isso acaba gerando uma surpresa também para algumas pessoas, né? Eu moro na Zona Norte, que eu moro na Zona Sul, e aí a gente estava conversando aqui de Recife. E aí a gente estava conversando sobre isso, de o custo de vida na Zona Norte ele é muito mais alto, muito mais elevado. Mas, ao mesmo tempo, o quanto eu vou gastar, se a minha vida toda já está estabelecida aqui, o quanto eu vou gastar se eu me mudar para outro canto, e aí será que nos meses dessa mudança, até eu me adaptar, até eu restabelecer, isso eu vou ter condições de bancar isso, né? Quando eu estava mudando de apartamento, eu e Guilherme, chegou um momento que a gente fez, não, vamos para a Zona Sul, vamos procurar lá em Boa Viagem, porque está muito mais barato. Só que aí a família toda da gente mora aqui, as nossas mães precisam da gente, elas precisam do nosso auxílio, então não fazia sentido. O que eu ia gastar de Uber, ou de carro, ou de o que seja, não valeria a pena. Então vamos realmente aceitar isso, ver onde a gente pode modificar, mas se manter no lugar. Isso gerou muita estranheza. Porque vocês não vão para outro canto, porque é mais barato. Porque na ponta do lápis não vai ser mais barato. E não era só uma questão de números, né, Rádio? Para você ver. Era uma questão também do contexto familiar. Exatamente. Exatamente. Então, assim, são decisões que a gente toma a partir de toda essa análise, né, de toda essa avaliação, mas que eu comecei como? Registrando minhas continhas lá no papel e passando depois para a planilha. Entende? Então, assim, a gente pode utilizar diversas plataformas. Então, assim, quando eu comecei a testar, então eu testava muita coisa, saía fazendo conta, né? Eu devo ter umas 5 contas de corretoras, né? Conta digital, aí depois eu vou fazendo a relação, né? Eu pego, inclusive, lá no Banco Central, tem uma ferramenta, para quem não sabe, tem uma ferramenta chamada Registrato, que aí ele dá toda a relação de contas que você tem em seu CPF. Então, contas que até aparecem, uma conta de cartão de crédito, ou se você fez empréstimo, se você fez algum tipo de financiamento, então aparece lá tudo que você tem no seu CPF. Tem gente que não sabe sobre isso, entende? Então, assim, anualmente, eu vou e pego esse relatório e digo, tá, quais são as contas que eu vou cortar agora, né? Que eu vou cancelar. Então, o que é que está fazendo sentido aqui, o que é que não está? Porque, à medida que eu ia atendendo alguns clientes, eu ia testando algumas ferramentas, só que é para sugerir. Eu digo, mas tenta utilizar essa daqui, tenta fazer isso aqui. E aí eu fui adquirindo esse tipo de coisa. Mas qual foi a parte boa? Eu aprendi que existe o registrado e a gente pode ver ali qual a conta que não faz mais sentido e a gente pode cancelar. Né? E de ferramentas, eu utilizava várias plataformas, assim, para empreendedora que já está num momento, assim, que seja mais... que ela está começando, ok. Então, se ela está começando, a gente, então, vai para o gratuito. O que é o gratuito? Vai para o teu bom Excel. Tu não gosta de Excel? Então, vê alguém que possa fazer esse trabalho para ti. Pode ser ter alguém de casa, ela bota para registrar ali. Mas se você não tiver para fazer, então, amiga, vai ter que ser tu mesmo. Porque a empreendedora, ela tem que ser tanto empreendedora como empresária. Então, é a cabeça dela que precisa
trabalhar isso também para aceitar, ó, eu sou todos os personagens ali do meu negócio. Eu sou administrativo, eu sou financeiro, eu sou o RH, eu contrato, eu demito, eu faço proposta, eu faço contrato, eu vou visitar cliente, eu preciso fazer conteúdo do Instagram, então, amiga, tu vai ter que aceitar e tu ali sentar naquela cadeirinha algumas horas do dia para fazer aquilo. É aquela coisa que é o que a gente falou no episódio passado, bancar as decisões. Quando você decide empreender, você precisa ter peito para bancar as suas decisões. Antes eu me culpava bastante, então assim, eu tomava uma decisão e eu ficava martelando aquela coisa. Agora não, agora é isso aqui, pronto, e sem culpa. E foi o que deu para fazer diante do contexto que eu tinha, tá? Porque se o contexto melhorar, a gente melhora também as nossas decisões, né? Acho que é mais ou menos por aí. Mas fale quem é essa Elaine Almeida, que a gente vai pedir socorro para ela. Então, a Elaine Almeida é essa mulher que está sofrendo em fazer o TCC, porque, gente, eu sofro com essas coisas. Não vou mentir, tá vendo esse lado, esse meu lado, ele precisa ser melhor trabalhado. Eu estou acolhendo essa dor. Mas, enfim. Então, hoje eu trabalho com a parte de assessoria, né, e consultoria para negócios, então, para mulheres que estão empreendendo, principalmente mulheres. Gente, tá tendo homem? Tendo, com certeza. Se vier para minha amiga, é dinheiro no caixa, tá tendo. Mas o meu foco, eu gosto muito de atender o público feminino, porque eu vejo que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na relação do conteúdo que chega para a gente e também de quem está acolhendo ali a nossa necessidade naquele momento. E eu acredito que uma mulher, ela consegue entender o contexto de outra mulher. Como a gente falou da história, a mulher ela vai deixar de investir no negócio para comprar o café da manhã para o filho? Vai, com certeza, porque é o filho, é a sobrevivência. Então, quem é praticamente o homem que vai entender esse contexto? Não é mais fácil que seja uma mulher entender o contexto de uma mulher. Entende? Então, assim, é por isso que eu apoio muito mais o público feminino. Sabe? Porque eu sei da necessidade de conteúdo específico que tem para esse público, que precisa entender como é que a cabeça da mulher funciona, tá? Para poder atender melhor a ela. E aí eu trabalho hoje fazendo assessoria, então a assessoria ele é um trabalho contínuo, né, onde eu faço basicamente ali contas a pagar, contas a receber, então esse é um trabalho que a gente consegue fazer continuamente, né, junto dessa empreendedora, então eu vou praticamente assumir ali, né, e a equipe, claro, eu vou praticamente assumir ali uma demanda do financeiro que ela tem, e tem muitas vezes que as pessoas confundem, o contador faz isso? Não, gente, o contador é da empresa, da porta para fora, tá? E aí quem faz a assessoria financeira é da porta para dentro, então ela vai entender os teus números dentro do teu negócio. O contador ele vai entender os teus números na tua relação lá fora, com o governo, com as vias de pagamento, enfim. Né? E a consultoria financeira, a consultoria, nesse caso, empresarial, que aí a consultoria eu vou fazer um diagnóstico, né, do negócio, daquela empreendedora. Então, basicamente, pode ter pessoas que estão começando, pode ter pessoas que estão com o seu negócio há 10 anos, pode ter outra que está com o negócio há 20 anos, tem uma mais recente que está com o seu negócio há 2 anos. E eu estou atendendo, inclusive eu estava falando naquela, mandei uma proposta ontem para uma que ela já é empresária há 20 anos. E ela, Elaine, vamos fazer aqui um trabalho juntos? Com certeza. Entende? Então, assim, por mais que eu não tenha 20 anos de experiência como empresária, mas entenda, eu consigo ajudar porque o meu olhar, ele já está muito mais trabalhado para enxergar os gaps, né, os problemas que tem dentro do negócio dela. Né? E aí a consultoria, só para explicar, a consultoria ele é um trabalho pontual. Então, eu vou fazer um diagnóstico? Ok. Então, identifiquei que aqui tem algumas necessidades. Então, eu vou e faço uma proposta relacionada a resolver aquelas necessidades, encerrado ali aquele trabalho, a gente, então, ou pode seguir para outra área do negócio, né? Ou a gente, então, pode encerrar por ali. Então, a assessoria financeira é um trabalho contínuo, a consultoria também sigo, nesse caso, a consultoria de negócio empresarial, que aí é um trabalho pontual. Só explicando o deveria que eu tenho péssimas experiências com contadores.
Então, aí você deveria, né? Olha a crença, nessa vibe caótica que a gente começa o nosso querido quadro Histórias de Pira. E, minha gente, é o seguinte, quase que não gravava episódio hoje, né? Quase que não tinha episódio hoje, simplesmente porque a plataforma que a gente usa para gravar os episódios só um momento. Panda pulou aqui em cima de mim, tava rasgando minha calça, aí eu fui gritar pelo meu marido me socorrer. A bichinha dormiu e acordou atacada. Mas aí, minha gente, voltando para a história de Pira, quase que a plataforma não funcionava. Estamos gravando num sábado, como vocês claramente sabem, os episódios são gravados, e aparentemente as pessoas usam muito essa plataforma no sábado e estava congestionada. Então foi uma agonia, e assim, eu e Kel, a gente entra previamente a chegada da convidada para testar. Testamos, estava tudo perfeito, maravilhoso. Foi uma agonia depois, quando a gente finalmente foi gravar, que não ia, não vai, não volta, aí pega esse link, aí vai para outro lugar, aí vai para o Meet, aí tenta lá e não tem as ferramentas que tem aqui, aí como é que a gente vai fazer lá? Só para a gente passar vergonha na frente da convidada. Isso eu testando nos 2 lugares. Enquanto eu estava tentando abrir o Meet aqui, eu estava continuando dando play aqui para o negócio gravar, e a gente foi nessa coisa. Eu sei que no final das contas, apesar de todo o surto, desespero e vergonha passada, conseguimos gravar, né? E é a história de Pira bem fresquinha, bem real. Mas também pedimos para a Dona Elaine trazer uma história de Pira para a gente. E agora eu passo esse bastão para ela, para contar uma história que pirou a cabeça dela, mas que no final trouxe aí uma recompensa, uma lição aprendida. Gente, a história de Pira que eu vou trazer para vocês é uma história de quando eu estava começando, e aí eu fui atender uma cliente, e aí eu não tinha sala, né? Como hoje eu ainda trabalho boa parte de home office, mas eu não tinha local para atender, e na época eu não tinha nem recurso para alugar uma sala no coworking, um espaço, uma hora, seja lá o que fosse. Eu acho que foi a primeira cliente que apareceu, e eu pensei, o que é que eu vou fazer? E aí, tinha acabado de inaugurar um coworking aqui perto de casa, e eu disse, eu vou marcar de conhecer lá. E aí eu chamo a cliente para ir lá também. E aí, ligeira! Foi. Aí eu disse, olha, a cara de pau, né, para chegar lá. Eu disse, não, porque eu vim conhecer e tal. Eu trouxe aqui a minha cliente para vir conhecer também o coworking de vocês e tal. E aí a dona lá, legal, ela começou a mostrar, a gente tem isso. Ela mostrou todas as salas, tal. Eu disse, e essa sala de reunião aqui e tal? Ela disse, muito legal, tá? Aí começou a me mostrar, eu digo, ok. Ela disse, dá para conversar aqui com ela rapidinho, só para a gente alinhar um negócio aqui rapidinho, daqui a pouco a gente sai. Menina, a gente passou mais de 1 hora, nessa sala de reunião, eu fazendo a minha primeira reunião de diagnóstico com essa cliente, minha primeira cliente, e aí eu usei o coworking com essa cara de pau, que vocês estão vendo, eu usei o coworking. Amo! E aí foi nessa, né? É aquela história, né? Trocar o pneu do carro enquanto ele está andando. O carro está andando. Pô, e aí eu usei quase 2 horas da sala de reunião lá do coworking, porque eu fui dizer que eu estava lá para conhecer. Fui lá, atendi minha cliente, eu digo, a gente adorou a sala, ela é ótima, é perfeita e tal, e tal. E aí a gente saiu livre, leve e solta, né? Para seguir o nosso fluxo, a nossa consultoria juntas. Mas essa é uma das histórias de Pira que eu tenho. E foi tranquilo, ninguém falou nada. Querida senhora? Não, ela nem bateu na porta, ela me deixou lá bem à vontade, né? E assim, não, mas foi ótimo. Depois tiveram mais reuniões no coworking? Eu fiz os 2 workshops, eu fiz nesse coworking. Olha aí, fidelizou a cliente. Foi. Mas não foi lição dos 2 lados.
situação, o que a gente Não, e passa. você veja, né, que assim, a gente precisa ter aquela história, né, a cara de pau, a coragem, né, enfrentar ali aquele obstáculo que estava aparecendo no momento, ele estava sem recurso, né, eu vi uma oportunidade de conhecer ali o co-work, eu já ia levar a cliente, né, eu já ia ali matar 2 coelhos numa cajadada só, né, e eu, linda, leve e solta, com a minha cara de pau, saindo, adorando essa sua sala da reunião. E é isso. Muito obrigada pela hospitalidade. A cliente para a cliente estava tudo certo. Para a cliente, ela nem sabia, né? A história, ela pensava que eu já trabalhava ali, já era meu local de trabalho, enfim. Mas essa é uma das histórias de pira que eu lembrei, assim, para falar, e para a gente entender que, assim, nem tudo começa lindo, né? Nem tudo começa 100% organizado, e muitas vezes a gente precisa dar aí essas desviadas de obstáculos que elas são necessárias enquanto a gente está começando, né? E a gente entender que isso faz parte do contexto, que esse aprendizado, já estou contando aqui para vocês e está servindo pelo menos para a gente dar boas risadas. É verdade. Bem, após esse momento de histórias de pira, a gente vai efetivamente finalizar esse episódio com as perguntinhas da convidada. Né? A gente já passou um pouquinho do tempo, mas tá tudo ótimo, tá perfeito, porque eu adoro quando passa do tempo. Né? Se eu pudesse, eu falava inclusive mais. Mas vamos lá. É rapidinha, são as perguntas rapidinhas, Elaine. A gente vai perguntar, eu vou perguntar, se responde. E algumas você precisa justificar. Mas é mais bate-bola, jogo rápido. Café ou chá e como você toma? Meu Deus, café quente com açúcar e leite e canela. Nossa, eu tô perdendo muito pro time. O time do chá tá perdendo muito, né? Porque todo mundo agora café. Dá um chocolatezinho também, bota aí junto. Nossa, provei outro dia, uma maravilha. Eu tava viciada. Se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo, agora mesmo, para onde você iria e por quê? Meu Deus, eu penso em viajar para Grécia, porque eu acho linda aquela história lá daquele lugar chamado Mykonos, que é tudo branquinho e lá tem praia, aquela coisa toda. Eu sou apaixonada por aquilo ali. Então, assim, desde que eu conheci a história do lugar, e aí eu fiquei encantada assim, para ir conhecer. Não, um dia eu chego lá. Esse aqui é difícil. Essa daqui é bem... Todo mundo chia nessa daqui. Qual é o seu livro favorito de todos os tempos e por quê? Meu livro... gente, é difícil. Tem muitos... Elaine é das nossas. É difícil escolher um livro, porque a gente ama. É difícil. Mas eu tenho um para dar indicação para vocês. E a gente falando sobre esse contexto de educação financeira, na parte emocional, e aí eu vou dar uma dica para vocês, que é um livro, assim, levinho de você ler, que eu li no final de semana, assim, corrido, que depois eu fui estudar o livro. E ele tem ali diversas ferramentas de gestão e de aprendizados de finanças, e também de conceito de controle emocional, da parte das emoções, que é Dinheiro Emocional, do Tiago Brunet. E ali foi o primeiro livro que eu consegui ler e entendê-lo e, assim, me centralizar diante do contexto que eu estava naquela época lá da história do endividamento do apartamento. E foi a primeira coisa, assim, que eu li, fez sentido ali para a minha vida, eu consegui aplicar. Então, assim, se você não tem dinheiro para pagar uma consultoria, gente, eu não estou nem ganhando nada com isso. Mas, assim, leia esse livro. E eu não sei se você a gente vai colocar, depois de toda essa propaganda maravilhosa, óbvio que a gente vai pesquisar na Amazon e vai colocar aqui. Eu já tô com eu já aqui, procurando. Porque para quem assim, está no YouTube, está aqui na descrição embaixo. Então, acessem e comprem, porque, bem, com indicação dessa é impossível não comprar. Se você pudesse encontrar qualquer pessoa, viva ou morta, para um jantar, quem seria e por quê? Meu pai. Gente, só pergunta difícil. Ai, gente, pergunta difícil. Um jantar de negócio? Não sei, deixa eu ver.
Pode ser. Gente, eu acho que eu ia justamente querer encontrar o famoso Tiago Brunet, porque, assim, a partir do que eu consegui consumir de conteúdo dele, e seja da parte gratuita de livros e etc., mas foi onde eu consegui estabilizar justamente a minha situação espiritual, emocional, né, e também a minha parte financeira, que foi quando eu entendi essas 3 esferas, né, que tudo estava interligado. Eu entendi que o meu lado espiritual ele estava precisando também de um olhar com mais atenção. Afinado. Foi quando eu parti daí que eu entendi, não, isso também faz parte e eu preciso trabalhar. Bem, Olha aí, e por Thiago último, a última. Menino? Convida lá. A última, se você pudesse dar um único conselho / orientação para mulheres empreendedoras, qual seria? Me contate. Amo! Minha vendedora! Eu amo! É isso aí, mulheres. Estou aprendendo. Vou aproveitar. É sobre isso! Vou aproveitar até a deixa para assim, fazer o meu encerramento aqui, agradecendo muito a presença de Elaine, porque nós nos conhecemos, para quem não sabe, ainda, né? Para quem não identificou o sotaque, todas nós aqui somos nordestinas, com muito orgulho. Sim. Eu e Rai somos aqui de Pernambuco, moramos em Recife. Elaine é da Paraíba, mora em Campina Grande, né, Elaine? Isso, mora em Campina, ainda. Em breve, litoral, em breve. Estou trabalhando. Gosto! Opa! Eita, amiga, me chama para tomar um banho de piscina, para ir para Vamos fazer uma reunião de negócios na beira-mar. Adoro. Ei, meu escritório é na praia, eu tô dentro. Exatamente. E nós nos conhecemos nesse rolê de internet, né? Eu e Rai, a gente fala sempre muito dessa coisa do empreendedorismo na internet. O quanto a gente encontra pessoas com informações erradas, com intenções erradas, que, sabe, trazem ilusões, vendem ilusões para as pessoas. E eu sou muito grata por, especialmente no começo da minha jornada, apesar de eu já ter essa bagagem pé no chão, mas me conectar com pessoas que têm grandes propósitos, grandes objetivos, mas também têm esse pé no chão, também vem ali de uma realidade parecida com a minha e tem muito para me ensinar. Eu e a Elaine, a gente se conhece já há alguns anos, né? E a gente não perdeu a nossa conexão, apesar de morarmos geograficamente distantes. A Elaine recentemente estava aqui acompanhando o irmão dela em Recife e eu não consegui encontrar com ela. Meu Deus, a Elaine veio para Recife e eu não consegui encontrar, mas é porque a vida da empreendedora. Foi. Acredita? Passei um mês vindo aqui e eu não consegui. Não consegui. Meu Deus, é um absurdo. Mas é a empreendedora. Mas assim, eu queria muito agradecer. É a vida acontecendo. Eu queria muito dizer que eu sou muito grata por sua vida, Elaine, pelo nosso encontro, sabe? Nessa jornada de empreendedorismo, de internet, de tudo. A gente tem muita coisa para construir e estou muito feliz de você estar aqui comigo e com o Rai nesse projeto maravilhoso, nessa conexão incrível. Muito, muito obrigada. Eu queria dizer que na reunião de pauta, eu disse, o que é que a gente pode trazer, Ana? Aí a gente conversando ali, educação financeira, que tem uma convidada. Eita. Eu disse, traga, pode trazer. Ouvi maravilhas de Elaine. E assim, essa conversa, tudo que a gente conversou, uma pessoa incrível. Muito obrigada por ter vindo participar do nosso podcast. Obrigada. Eu fico muito feliz. E vocês veem, assim, que meu sorriso já está daqui a aqui, né? E eu tenho, assim, meu sorriso já é bem aberto. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Que a gente já tem essas conversas, né, frequentemente. Não com tanta frequência como a gente deveria, mas também quando eu tenho são 3 horas. Mas, enfim, não dá. Mas eu fiquei assim, muito feliz de te conhecer também, porque eu já vejo, né, a jornada de você junto com a Kel, e eu vejo assim, o quanto está dando certo, e o quanto está dando certo, assim, dessa relação que eu tive com a Kel, assim, como diz a história, o santo bateu. Então, que bom, o santo bateu, e eu fico muito feliz de contribuir,
né? E ajudar vocês da forma que vocês precisarem, gente. Eu estarei sempre à disposição. Tá? A gente só vai acertar a agenda, porque a agenda é meio complicada. Essa é a parte mais difícil. Bem, gente, a gente vai finalizar por aqui. Eu sempre passo, né, os nossos arrobas. Então, o arroba pode ir pira. O meu é Rayane Esther, Rayane com Y, 2 N's, Esther, STHS, sim. Vocês já estão acostumados comigo soletrando. Kel Kerlane Real. E Dona Laine, qual é o seu arroba? Passe pra gente, por favor. Então, eu já facilito a vida das pessoas onde meu arroba de todas as redes sociais é @Elaine CS Almeida. Então, a gente facilita a vida, não complica, não. Exatamente. Do meu projeto é o FIS.assessoria, com 2 S, tá? Pronto, show. Então, vão lá seguir ela. Se vocês não seguem a gente, sigam. Tem muita coisa de conteúdo, de branding, de vendas, de gestão, de finanças no D-Line. Pois então, é, vamos tá embora, tudo viu? completo aqui, viu? É vem verdade. mais coisa aí, viu? Vem mais coisa aí. Estamos preparando aí essa massinha do bolo. Beijo e até o próximo episódio. Tchau! Beijo, gente. Tchau. Até a próxima.